Glória a Deus. Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua realidade não está naquilo que você possui, o que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Nos olhos se o mundo ainda não notou, já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de ouvir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair, o ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua realidade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou, já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de ouvir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair,
Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, meus irmãos, minhas irmãs, que está permitindo, dando a licença para nós entrarmos no seu lar nesta noite, nesta quinta-feira, no culto em seu lar, onde eu creio que Deus vai fazer maravilhas e prodígios na minha vida, na vida do presbítero Kleber, na vida do nosso sonoplasta Luquinhas. Eu creio que Deus vai fazer mais do que pedimos ou pensamos, porque nosso Deus é fiel para terminar a boa obra que já começou. Para quem não me conhece, meu nome é Pastor Williams. Estamos aqui na nossa igreja Assembleia de Deus Pentecostal Amor por Cristo, sobre a bênção e autorização de nossos pastores, a pastora Edna Ribeiro e o pastor Lucas Prachedes. Nós estamos aqui para levar a palavra em teu lar, e eu creio que o milagre irá acontecer. Presbítero Kleber, se apresente aí para esse povo lindo, maravilhoso que irá nos assistir nessa noite. Amém. Boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos. Como o pastor William disse, para quem não me conhece, estamos felizes aqui nessa noite, nesta quinta-feira, para louvar e bendizer o nome do Senhor. Eu creio que nessa noite o Senhor tem uma palavra para o nosso coração, porque onde está 2 ou 3 pessoas reunidas, Jesus se faz presente. Nós estamos em 3, então Ele está aqui e está aí com você também nessa noite. Deus abençoe. Lucas, nosso sonoplasta, glória. se apresente aí para esse povo maravilhoso que está nos assistindo, em nome de Senhor Jesus. Boa noite, eu sou o sonoplasta da igreja, ajudo nos cultos e eu ajudo também quando às vezes precisa, quando às vezes a pastora chama para uma oportunidade. E fique aí com a gente, que a gente vai ler a palavra, conversar um pouco e ouvir os louvores. Glória a Deus. Nós estamos aqui, nós vamos ter uma surpresa para vocês nesta noite que estão nos assistindo. O nosso convidado especial, o nosso amigo, o nosso pastor José Reis, daqui a pouco ele entrará online para participar desta live junto conosco. E eu creio que Deus vai usar cada um de uma maneira maravilhosa. Fique aí, faça o seguinte, pega esse dedo bonitinho seu e coloca na tela, para a tela se expandir, e daí você compartilha esta live com seus amigos, suas amigas, para que o Facebook entenda que você está nos assistindo e que esta live tem conteúdo e vai alcançar muitas vidas em nome do Senhor Jesus. Presbítero, nós não podemos iniciar um culto em seu lar sem oração. Verdade. Nós não podemos iniciar um culto sem lar após oração, ter uma pequena palavra para iniciar e logo após o hino da harpa. Não, primeiro o hino da harpa e depois uma pequena palavra e nós oramos de novo em nome do Senhor Jesus. Presbítero, você me dá a honra de fazer a primeira oração? Amém, com certeza. Me dá a honra, Lucas. Glória a Deus. Se você puder colocar a mão no teu coração, se você puder fechar os seus olhos, faça isso nesta noite. Vamos ligar os nossos pensamentos com o Senhor. Vamos ligar a nossa fé com o Senhor. Porque o nosso Deus, Ele é fiel para fazer muito mais daquilo que você ou eu ou nós imaginamos, em nome do Senhor Jesus. Oremos. Pai, nós estamos aqui nesta noite, Senhor meu Deus, para te louvar, para te adorar, para bendizer e engrandecer o seu santo e poderoso nome. E nós pedimos, Pai querido e amado, que nesta noite, Senhor meu Deus, o Senhor venha fazer muito mais do que pensamos ou imaginamos. Que o Senhor, Pai querido e amado, venha tocar em nossas vidas. Que o Senhor, Pai querido e amado, venha manifestar a tua honra, a tua glória e a tua justiça. Que o Senhor venha trazer cura nesta noite. Que o Senhor venha libertando, sarando, Pai querido e amado. Que o
Senhor venha fazer, Pai querido e amado, aquilo que o homem não pode fazer, aquilo que o filho não pode fazer, aquilo que o irmão não pode fazer, aquilo, Pai querido e amado, que é impossível para nós, seres humanos, mas quando nós usamos a nossa fé, nós ficamos fortes. Então, Pai querido e amado, nós cremos que o Senhor está aqui. Se o Senhor quiser curar, o Senhor cura. Se o Senhor quiser sarar, o Senhor lhe sara. Se o Senhor quiser libertar, o Senhor liberta. Então, nesta noite, Pai querido e amado, neste culto em seu lar, que as nossas vozes que estão alcançando cada casa aí, Pai querido e amado, venha trazer cura, libertação e pessoas saradas. Não pelo poder do meu nome, não pelo poder do nome do presbítero Kleber, não pelo poder do nome do sonoplasta Lucas, mas sim pelo poder do nome do Senhor Jesus. Porque o nosso nome aqui, Pai querido e amado, é apenas um nome, mas o nome do Senhor Jesus tem poder na terra, nos céus, em todos os lugares, Pai querido e amado. Então, Pai, é no santo e poderoso nome do Senhor Jesus que eu já te peço, faça o primeiro milagre nessas vidas, faça o primeiro milagre, Pai querido e amado, nessas famílias, faça o primeiro milagre nestas casas, Pai querido e amado, aonde estiver faltando, meu Pai, suprimentos, Pai, venha dar condições, meu Pai, para este povo ter suprimentos em sua casa. Se tiver algum lar enfermo, Pai querido e amado, venha trazendo a cura, Pai querido e amado. Se tiver algum coração, Pai querido e amado, depressivo, angustiado, Senhor meu Pai, venha sarando nesta noite. Eu creio no teu agir, eu creio no manifestar do teu poder. Eu entrego a minha vida, Pai querido e amado, em tuas mãos. Eu entrego a vida do presbítero Kleber em tuas mãos. Eu entrego a vida, Pai querido e amado, do nosso sonoplasta Lucas em suas mãos. E eu entrego a vida de cada um que está nos assistindo nesta noite em suas mãos. E eu creio, Pai querido e amado, que o Senhor vai me usar, o Senhor vai usar o presbítero Kleber, o Senhor vai usar o nosso sonoplasta nos louvores, o Senhor vai usar, Pai querido e amado, o nosso amigo, o nosso pastor José Reis, que daqui a pouco iremos chamá-lo, Pai querido e amado, para participar desta grande live. Então, Pai, em nome do Senhor Jesus, faça o teu querer, manifesta a tua honra, a direção é do Senhor, Pai, o ensinamento é do Senhor Jesus, e quem vai consolar, meu Pai, os corações é o Espírito Santo. Então, Pai, faça a tua vontade em nome do Senhor Jesus. Aleluia, 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 aleluia.
cantar-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso que tu não poupaste teu filho amado por amor de mim, meu coração que nele tu ganhaste, transborda, Pai, de amor que não tem fim. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando Cristo amado meu voltando, que é dos céus o povo seu buscar, no lar eterno quero jubilando a tua santa face contemplar. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Glória a Deus. Glória a Deus, somente o nosso Deus, Ele é grandioso. Culto em seu lar. Presbítero Kleber, nós estamos aqui na nossa igreja, Assembleia de Deus, Pentecostal Amor por Cristo. Nós estamos aqui sobre a bênção da nossa pastora Edna, do pastor Lucas, estamos em obediência com o nosso ministério, usando esse espaço que Deus nos permitiu estar aqui para levar a palavra no lar de cada pessoa. Mas, presbítero Kleber, amanhã nós vamos ter um culto maravilhoso de agradecimento, de testemunhos. Amanhã vai ter culto? Amanhã? Amanhã vai ter um culto maravilhoso com a direção do nosso pastor Lucas Prachedes. Glória a Deus. Às 19h30 vai ter o início deste culto. Teve vários testemunhos, presbítero Kleber. Testemunhos que impactou realmente. Tanto é que a nossa pastora Edna sentiu no coração de convidar essas pessoas que testemunharam para estar fazendo uma live com ela para testemunho que ocorreu aqui dentro da igreja. Pastor, nós estamos situados aqui na Rua Colômbia, 1707, Parque das Nações, Santo André, próximo à Avenida Martim Francisco, pastor. Agora, é muito fácil, você que quer nos conhecer, visitar aqui, né, a igreja, vai ser uma honra, vai ser uma bênção. Venha, você pode vir de Uber 99, você tem o seu carro próprio, eu creio, é abençoado. Venha, vai ter culto também, como o pastor Lila falou, às 19h30, vai ser uma honra, vai ser uma bênção. Você também que mora no ABC, eu quero chegar lá de ônibus, pega o trólebus, desce na Parada Timor. Quem está no ABC, sentido Zona Leste, pega São Mateus, vai descer na Parada Timor. Quem também, pastor, está na Zona Leste, sentido ABC, vai descer na Parada Timor. Rua Colômbia, 1707, Parque das Nações, Santo André, pastor. Glória a Deus. Mas deixa eu ter um segredinho aqui com o sonoplasta Lucas. Sem o presbítero Kleber saber, tá muito fácil para ele. A próxima quinta-feira eu vou perguntar até o 7, mas não fala para ele não. Deixa ele comigo. Vou pegar Deixa ele comigo, ele vai ver se ele vai sair tão bem assim. Só porque eu me perco, ele tá falando que ele é assim. Na próxima quinta-feira eu vou perguntar o CEP. Glória a Deus. E também falar qual linha aérea que faz esse lugar aqui. Deixa ele comigo. Glória a Deus. Então, aí estão os nossos dias de culto. E amanhã, não se esqueça, amanhã, sexta-feira,
culto maravilhoso Glória a às 19h30 de agradecimento de testemunhos. Presbítero, eu estava hoje refletindo, nós estamos falando para famílias, para casas, para residências que permitiu que nós adentrássemos nesses lares. E eu estava pensando em algo, presbítero Kleber. O sal é algo tão importante, que dá um gosto maravilhoso na comida. Não pode ser muito salgado, nem com pouco sal. Porém, não pode faltar o sal. Nas famílias, presbítero Kleber, eu sinto isso. Está faltando o sal da terra, como diz a palavra. Meu Deus, Está faltando nós sermos esse sal da terra. Veja quantas vezes eu, você, o pai, a mãe do nosso sonoplasta, que por enquanto é onde eu sei, não está fazendo despesa ainda não, né? Mas logo vai fazer, glória a Deus. A gente raramente compra sal. Verdade. Raramente nós lemos. E quando o sal acaba na nossa casa, e para fazer a comida? É forte. E quando o sal acaba nas nossas vidas, que nós somos Meu o sal Deus. da terra, nós Olha aí. temos que sempre buscar nas escrituras sagradas. Daqui a instantes, você que está nos assistindo, nós vamos chamar o nosso amigo, o nosso pastor José Reis para estar participando desta live. Mas antes, presbítero Kleber, traz uma palavrinha rápida aí para os nossos corações Glória a Deus. sobre este tema maravilhoso, ou que se Deus colocou outra coisa no teu coração. Amém. Então, meus amados irmãos, aos Efésios, capítulo 6, verso 2 vai dizer, aos Efésios, capítulo 6, verso 2 vai dizer: honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vai bem e viva muito tempo sobre essa terra. Amém? Meus irmãos, meus amados irmãos, pastor William, sonoplasta Luquinha, que está aqui. É interessante que aqui fala sobre duas hipóteses, pastor. Tanto o filho, para obedecer o pai e a sua própria mãe, assim é nós para obedecer o Senhor também. Glória a Deus. Alabadaia soube de calamandá. Tem que honrar, você que está nos assistindo, honrar o pai e a mãe, para que viva com mais tempo na terra, que o Senhor venha estender os anos de vida, porque filho desobediente, pastor William, não tem como prosseguir, vai dar tudo errado, você vai voltar para trás, você não vai seguir, você não vai prosseguir, você vai sempre voltar para trás. Assim somos nós com o Senhor Jesus na igreja. Nós temos que honrar o Senhor, tem que honrar o ministério, nós temos que honrar, não ser desobediente, porque toda pessoa que é desobediente, pastor, não prossegue, parece que está indo, mas não está voltando para trás. Assim somos nós com o Senhor Jesus, assim é os filhos com o pai e a mãe. Por isso que diz aqui: honra teu pai e tua mãe. Isso é o primeiro mandamento, são os primeiros mandamentos com promessa, é a promessa que o Senhor está dizendo. Você que está nos assistindo, pai e mãe também, obedeça, olha para o teu filho, não cria contenda, porque vai gerar um certo desconforto entre o pai, a mãe, o filho, vira aquela bagunça na família. Mas a partir do momento que um filho ou uma filha, pastor William, que está dando problema para dentro de casa, está dando algo assim que não está agradando você, pai e mãe, ora, jejua, entra num propósito a favor do teu filho, da tua filha, porque eu tenho certeza que o Senhor vai trazer a resposta para a tua casa, e o teu filho, alabadaia sobre, e o teu filho será um futuro pastor, a tua filha será uma futura missionária, remandaia subi de calavaçou. Ei, ora pelo teu filho, não amaldiçoa não, ei, e fala para o teu filho: ei filho, conversa, senta, tem um diálogo, fazer, ei, honra, obedeça teu pai e tua mãe, porque quando o pai e a mãe falam, sabe o que está falando. Assim é o Senhor, como nós somos filhos do Todo-Poderoso. Glória a Deus. Daqui a pouco, daqui a instante, a gente vai chamar o nosso amigo pastor José Reis. Glória a Deus. E daí eu vou pedir daqui a pouco para colocar o louvor, o nosso sonoplasta. E daí quando estiver tocando o louvor, a gente já vamos tentar colocar o José Reis, nosso pastor José Reis, nosso amigo,
que ele veio, foi o primeiro a ser convidado a estar conosco na nossa igreja neste ano. Verdade. E também está sendo o nosso primeiro convidado a participar da nossa live. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus sabe de todas as coisas, né? E ele está assistindo, meu pastor. Glória a Quem Deus. está assistindo? O pastor José está assistindo. Ô, Glória, está assistindo, meu pastor. Beijo, meu pastor. Você não avisou nada, tudo torto. Ô, Ele Glória. vai colocar o louvor aqui, o menino torto. Deus abençoe, meu pastor. Grande abraço. José Glória a Reis. Deus. Antes de colocar o louvor, eu só queria deixar um pensamento. Quem te ensinou a nadar? Meu Deus. Foi o balanço do navio ou foi o balanço do mar? Olha aí. É Glória. uma letra de uma música, não cristã, mas é uma letra de uma música. Quem te ensinou a nadar? Foi o balanço do navio Glória a Deus. É forte. ou o balanço do mar? Presbítero, Hum. quantas passagens tem na Bíblia que nós vemos sobre barco balançando no meio da tempestade? Verdade. Verdade. Quantos? Tem os discípulos no meio da tempestade. Tem Paulo, quando o barco, ele falou, não se preocupe que os bens materiais vão se perder, mas nenhuma vida irá se perder. Glória a Deus. Tem o profeta, que era para ir contra Nínive, Jonas. o Jonas, Verdade, forte isso. também o barco estava Ah, é mesmo assim. balançando. Eu pergunto para vocês, aonde nós temos que focar para resolver o nosso problema? Meu Deus. É no barco ou no balanço do mar? Meu Deus, é forte. Hein? Que o barco, ele não balança se não for o mar balançar ele. Olha. Muitas vezes nós estamos focando no barco e não nas ondas do mar. Meu Deus. Muitas vezes as famílias que estão nos assistindo estão focando na casa, Pega essa. está focando no filho, está focando no esposo ou na esposa, mas não está focando aonde está o problema. Meu Deus, olha aí. O que gerou o mar ficar revolto? Para o barco balançar. O que está gerando? Aí é o problema que você tem que atacar. Não ataque o seu filho. Meu Deus. Não ataque o seu esposo. Não ataque a sua esposa. Mas faça como Davi falou para o gigante: contra esse mal eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Meu Deus. Amém? Vamos chamar agora nosso amigo Pastor Reis para participar desta live. Enquanto isso, nosso sonoplasta Lucas vai colocar o louvor para Glória nós a Deus. adorar ao Senhor. Glória a Deus. Papai está na casa. Deixa o Senhor tomar essa entrevista na vida dele. Vamos nós dar uma favor a Deus. Se o sol se pôr e a tu és quem me alcançar tua meu abrigo. Se o mar me Pega meu fone de ouvido lá na cama. se faz respirar e me faz andar sobre as águas.
Ah, não, não, tá bom. Glória a Deus. Vamos chamar. Nós tivemos um pequeno problema aqui para acertar a nossa câmera, mas eu acredito que agora deu certo. Vamos ver, está adicionando o pastor Reis. Pastor José Reis. Graça e paz. Glória a Deus, aleluia. Como está o nosso amigo, pastor José Reis? Estou bem, graças a Deus. É uma alegria estar assistindo vocês aqui e poder participar desse momento tão precioso para a igreja de vocês. Glória a Deus, pastor José Reis. É uma alegria para nós a tua presença aqui conosco nesta noite. Nós aqui da Igreja Assembleia de Deus Pentecostal Corpo de Cristo, somos muito gratos pela tua vida, em nome do Senhor Jesus. Nós gostaríamos que o Senhor estivesse aqui conosco, mas por causa desse pequeno problema pessoal que o pastor teve, mas eu creio que Deus sabe de todas as coisas. Olha como é interessante, nosso pastor e amigo. O senhor foi o primeiro a ser convidado de fora para ministrar, né, na nossa igreja. É o primeiro também
a ser convidado a participar de nossa live em nome do Senhor Jesus? Eu fico honrado em saber disso e eu tenho certeza que vocês vão ter um ano de vitória. E eu quero aqui deixar o meu boa noite, o meu abraço a todos os ouvintes, as pessoas que estão mandando um coraçãozinho. Quem não compartilhou, compartilhar. Quero louvar a Deus pelo que o pastor que está aí ao seu lado. Sempre me recebe na igreja, na vossa igreja. Pastora, pastor Lucas, toda a igreja. Eu sou muito feliz por ter vocês nas pessoas que oram e que eu tenho o privilégio de orar. Amém? Posso falar um pouquinho? Amém. Conexão simultânea. Deus abençoe o senhor aí por estar nos atendendo, né, nessa noite. É uma honra ter o senhor conosco. Fica grato pela tua presença. E o senhor venha continuar te abençoando ao pastor, tua casa, tua família. Eu creio que quando o pastor veio aqui foi uma honra, foi uma bênção o senhor ter ministrado a palavra aqui em nosso ministério. Toda a honra, toda a glória para o Senhor Jesus. Fico feliz de o Senhor estar conosco nessa noite, participando um pouquinho dessa live, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu quero mandar um abraço para Socorro. Eu estou vendo o Mael aí também participando. Quem puder estar compartilhando, eu agradeço muito. E eu vou ser breve. Eu posso trazer uma reflexão de uma palavra bíblica? Amém. Eu quero trazer uma reflexão de uma palavra bíblica que está no livro de Gênesis 21. Eu vou ler só um texto que diz assim, Gênesis 21, 15. Quando acabou a água do odre que carregava, ela colocou a criança debaixo de um arbusto e foi se sentar perto dali, uma distância de um tiro de arco, para não ouvir quando a criança chorava, não suportando ver o menino morrer. Enquanto ela, eu estou falando aqui, alguém está me ligando, gente, é brincadeira, vamos lá. Versículo 16. E acerca de um tiro de arco, de flecha, lastimava consigo mesmo. Não suporto ver o meu filho morrer. Enquanto ela se lamentava, a criança Deus ouviu o grito do anjo de Deus, clamou: Agar, por que? Pois Deus ouviu o clamor do menino lá de onde tu deixaste. Ergue-te, pois, e levanta o menino, segura pela mão, porque eu falei dele um grande povo. Então Deus abriu os olhos de Agar, e ela pôde enxergar um monte de água, correu até lá, encheu seu odre e deu de beber a Ismael. Edmilson Ferreira, que Deus abençoe, o Mael, a Socorro, todos vocês, meus queridos, meus irmãos. Mas olha o texto. Abraão é considerado o homem justo que durante ele quis apressar a pandemia, tinha uma pressa de ter um filho, mas ele não soube esperar. Ele acaba e tem um filho com uma serva chamada Agar, e esse filho é Ismael.
Porém, quando Deus promessa, a Bíblia diz que Sara começa a ter ciúme. Ela viu os dois brigando, e ali ela é o esposo e diz: olha, você tem que mandar essa criança ir daqui. Meu Deus. E aí, Abraão foi dormir tranquilo. Mas quando acorda, ele tinha uma família perfeita. 2 filhos. E quem não tinha nenhum filho agora tem 2, Rosana. De repente, a esposa chega e diz: olha, não há espaço mais para Ismael. Meu Eu Deus. não quero dividir a herança com Ismael. Manda essa serva embora, manda essa criança embora. Hoje, a gente já vê filho bastardo, como era o caso de Ismael, tem parte na herança. Mas de quem tem 40 anos como eu, quem é de 2000, filho que era filho fora do casamento, não tinha direito na herança. Pequeira, um desses casos a gente vê rei do futebol. Teve uma filha fora do casamento e ela lutou. Morreu, se não me falha a memória, sem ter direito à herança. Não conseguiu receber a herança em vida. Os filhos dela que receberam. Porque as leis no Brasil mudou. Mas até o ano 2000 era difícil. A pessoa tinha que lutar na justiça para ter direito e muitas das vezes não tinha esse direito reconhecido. Depois da viu 2003 mudou esse sistema, mudou a realidade, ficou mais fácil de um filho que não é do casamento ter direito à herança. Agora eu estou falando de uma época de Moisés, da época de Abraão. Não tinha direito. Era tido como discriminado, como alguém feito a nada. E aí Abraão, eu fico lendo o texto, e eu vejo que Abraão, Mael, Rosana, pastores que estão aqui comigo, Abraão era tido como pai da fé. E mesmo esse Abraão, tido como pai da fé, ele despede, ele vai orar. E quando ele vai orar, a Bíblia diz que Deus confirma o que Sara falou. Para ver aí de ter a concordância entre o casal. Sara disse: eu não quero essa mulher, não quero essa criança. Não fica triste. E quando Deus olha do céu, vê que ele está triste, a mulher mandou. Mesmo contra a vontade dele. Quando foi de manhã cedo, alguém está me ouvindo aí? Quem está na live, manda um oi aqui. Deixa eu ver se você está me ouvindo. Nós estamos te ouvindo aqui. Aí, Estamos te ouvindo, sim, Abraão pastor. pega um pão. Oi. Pega de água. E diz: eles saíram errantes pelo deserto. Ou seja, sem destino, sem endereço. A gente sai e não volta mais. Para Abraão, Ismael morreu naquele dia. Tanto é que lá na frente, Deus pede Isaac em sacrifício.
Deus pede Isaac a sacrifício. Deus diz a Abraão, eu quero seu filho, seu único filho. Mas por que o único filho se ele tinha dois? Porque nesse momento que Abraão dá um odre de água e dá um pão para o seu filho, naquele momento, para Abraão, Israel morre. Israel deixa o seu filho no meio do deserto. E aí é o versículo 15. Acabou. E a criança começou a chorar. E aí, quando a criança começa a chorar, H olha e vê que não tem água. Ela se distancia de cerca de um tiro de flecha para não ver a criança, ou não ouvir o choro da criança. Meu Deus. Um tiro de flecha é mais ou menos 1.000 metros, 1 quilômetro. Ela sai de perto da criança. Não só para não ouvir o choro da criança, mas porque na mente dela já estava programada que aquela criança ia morrer de sede. Meu Deus. Então veja só, olha só isso. Quando você está no deserto, que lhe falta alguma coisa, que vem a tristeza, que vem a angústia, que vem a decepção, algumas pessoas que estão do teu lado te abandonam, não é muitas das vezes por maldade, é porque não aguenta suportar a dor do sofrimento, a tristeza, não suporta ver o deserto que você está passando. A pior coisa é você ver alguém passando o deserto e você não poder ajudar. Assim era H. H, ela se afasta do seu filho, não porque ela não amasse, mas porque ela não suportava ver o seu filho morrer, aleluia, de sede. E eu quero, talvez você esteja vivendo esse deserto que você não entende, porque algumas pessoas se afastaram, porque algumas pessoas se esqueceram, porque algumas pessoas, muitas das vezes, deveria estar perto de você e não está. E é nesse contexto, quero dizer para você, ele pode, quando pessoas que era para te ajudar, virarem as costas para você. Quando pessoas que era para estender a mão, se afastar de você. Não importa o que está faltando na tua vida, que você olha. Socorro. O salmista entendia isso. Alto, que vem socorro. E Deus é socorro, é fortaleza e está sempre presente na hora. Diz que nós temos que olhar para o Agar não conhecia Deus. Conhecia Deus porque ela era doente. Não pôs no chão e ela de olhos fechados. E ela está de olhos fechados. E quando ela se afasta, a criança chora mais alto. A Bíblia vai dizer que a criança chora alto. E quando esta criança. Por que choras? Chore.
para lhe dizer que Deus está ouvindo. Ai, Deus. Glória a Deus. Deus está ouvindo o choro. Sabe aquele choro que muitas das vezes sabe? Deus está visitando alguém que está muito triste. Essa maneira. Que está vivendo um momento de deserto. Que não sabe como resolver esta situação. O mesmo Deus que visita a egípcia. E levou água, levou refrigério. É o mesmo Deus que te visita agora. É o mesmo Deus que é na tua casa, que é na tua vida, que começa a colocar no lugar tudo que está fora do lugar. É o Deus que entra com cura. É o Deus que entra com milagre. É o Deus que repreende a angústia que muitas das vezes lhe abate. E assim como este anjo que brada do céu e diz, mulher, não chores, é o mesmo Deus que te visita através dessa live e diz, não chores. Deus já ouviu a tua oração. Deus já ouviu o teu clamor. Não chores. E esse Antagar. E olha, ela descreve alguns detalhes, a gente tem que observar. Coisa boa. Aqui da pastor William Reis. A Bíblia diz que ela abre os olhos. E abriu os olhos. Oh, aleluia. Ela tinha uma fonte de água. Deus é maravilhoso. Olha o que o anjo diz. Ergue-te, pois. Versículo 18. Levanta-te. Segurou ela pela mão. Porque eu farei desse menino um grande nação. Versículo 19. Então Deus abriu os olhos de Agar para ela enxergar. Veja só, Kleber. Ela está enxergando. Provavelmente ela estava de joelho, deitada, ou jogada no chão, e de olhos fechados. Ela não queria ver a morte do seu filho. Quando a terra não pode te ajudar, entra em ação. Deus olha para Isaías e diz assim, Isaías, filho, o filho, esquecer do filho. Meu Deus. Eu não me irei de ti. Eu te na palma da minha mão. Oh, aleluia. É o que Deus está fazendo com você. É o que Deus faz com a... Ele diz, levanta e toma ela pela mão e coloca de pé. E depois que ela está de pé, o próprio abriu os olhos de Agar. De uma fonte de água doce no meio do deserto. Ei, mesmo Abraão sendo um homem justo, pai da fé, os versículos que iniciam a família, que tem uma família, que fala de família na Bíblia, é justamente da família de Abraão. Abraão sendo bom. Às vezes a gente fica irritado com o nosso pai, com o nosso avô, alguns defeitos que eles tiveram ao longo da vida. E a gente olha para Abraão pão e Deus aparece
Deus não dá um odre de água, não. Dá uma fonte. Deus sempre água. A fonte inesgotável de água. Deus cuidou de Ismael tão forte no deserto. Alguém disse assim outro dia, não é para você morar. Deserto é você passar. Deserto é só uma passagem. E Deus cuidou tanto de Ismael no deserto que foi frecheiro no deserto. E os árabes, eles são da descendência de Ismael. E a gente fala uma coisa assim, ó, de prosperidade. Israel é um país próspero. Mas, se olhar, a região do povo árabe é próspera. Eles vivem em guerra, assim como Israel também vive em guerra. Todo o Oriente Médio. Mas são um povo próspero. Olha, eu vou abençoar e fazer dele uma grande nação. Então, existe uma palavra profética liberada por Deus que ninguém pode anular. Verdade. Assim como Deus abençoou Israel, abençoa também Israel. Eu vou fazer deles uma grande. E Deus prosperou Ismael no meio do deserto. E ele habitou. Ó, sabe uma coisa, pastor Ismael, pastor Reis, pastor Edilson, Kleber? Olha uma coisa. Deus deu uma empresa para Ismael no meio do deserto. Que fantástico. Ismael começou a explorar aquela fonte de água, virou uma fonte de lucro. Se você olhar a história, Abraão vai precisar caços. E quem são as pessoas que vão cavar esses poços? São a turma de Ismael, provavelmente. Porque quem ficou dominando o deserto? Ismael. O que eu quero dizer para você? Que o cenário que era para a morte, Deus terá em vida. O que era... Deus, aleluia, recebemos. Onde houver a tristeza, Deus leva a alegria. Meu Deus, onde Deus leva a paz. Esquecer. Deus se lembrará de ti. Quando a terra não tem uma resposta para pode te responder. É que eu puxar o coração. Deus olha para você, no meio dessa luta que você está passando, e diz, não tenhas, eu sou milagre. A provisão precisa. Meu pastor. Amém, amém. Que palavra abençoada, nosso amigo e pastor José Reis. Não podemos jogar para o cenário em Deus que nós servimos. Não podemos jogar como circunstância, mas sim para esse Deus maravilhoso, né? Como o salmista fala, né? De onde virá o meu socorro, né? Meu socorro vem do céu. E nós cremos que esta palavra, pastor, edificou a minha vida, edificou a vida do presbítero Kleber, do nosso jovem que está conosco, fazendo essa grande obra também, aprendendo conosco e nós aprendendo com ele também.
o povo que está nos assistindo, eu creio que Deus falou com muitas pessoas. E está chorando por quê? Não é Deus maravilhoso que nós servimos. Glória a Deus, abençoa, viu, pastor, pela palavra abençoada. O choro pode durar uma noite, Amém. mas não dia permanecer. Eu creio nessa provisão do Senhor sobre a nossa vida, através da vida do Senhor, pastor Zé Reis, pela essa poderosa palavra, pãozinho quentinho que saiu lá do céu. E Deus abençoe o Senhor e continue usando o Senhor poderosamente na face dessa terra, pastor. Amém. Brigadão e obrigado, viu, por me aceitar trazer essa palavra. Que Deus abençoe. Dá um abraço à pastora Edna, o pastor Luca e todos vocês. Amém? Amém. Mas a próxima live nós fazemos questão, quando marcar novamente, vai ser em breve, e o pastor esteja aqui sentado uma vez conosco para nós fazer essa live mais linda ainda do que foi hoje. Isso. Nós vamos aí pessoalmente. Que Deus abençoe. Amém. Um grande abraço. A paz. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, pastor José Reis. Que Deus abençoe. Até próximo. Amém. Amém. Nós estamos aqui através da vida do pastor Zé Reis. Foi uma honra ter ele conosco nesta noite de quinta-feira. Que palavra poderosa, né? Porque está chorando. O choro dura uma noite, mas a alegria vem amanhecer. E tem provisão do céu chegando para a nossa vida, para a tua vida, você que está nos assistindo. Eu creio que o Senhor vai mudar o cativeiro, assim como ele fez com Jó. Jó perdeu tudo, mas Jó não perdeu a sua essência, a sua identidade com Cristo. Permaneceu fiel. Permaneça fiel. E tu vai ver que o Senhor irá fazer sobre a tua vida, sobre a tua casa, diz o Senhor. glória a Deus. Foi muito bem abordado pelo nosso pastor, pelo nosso amigo, o pastor José Reis, né? Sobre muita gente está olhando, famílias olhando para o cenário. Olha que como encaixou, né? Quando a gente falou antes da palavra sobre o barco. Se é o que está balançando, é o barco, é o mar que vai que te ensina a nadar? É verdade. Forte. Então eu creio que com esta palavra, muitas famílias, presbítero Cleber, estão sendo edificadas nessa noite. Glória a Deus. Muitas famílias, da mesma forma que eu aprendi, eu creio que o nosso jovem aqui, o Lucas, aprendeu também. O nosso presbítero Kleber também aprendeu. Eu louvo a Deus pela vida do pastor José Reis, que esteve conosco em forma online, né? Abençoando a minha vida, a vida de todos nós. E nós já deixamos um convite para o pastor José Reis, que em breve nós iremos estar convidando novamente, mas da próxima vez eu creio que vai dar certo. Ele está aqui conosco, em nome do Senhor Jesus. Eu só queria lembrar mais uma coisa, presbítero Kleber. Nós estamos aqui na igreja Assembleia de Deus, Pentecostal Amor por Cristo, situada à Rua Colúmbia, 1707, Parque das Nações. Lucas, agora eu pego o seu tipo de jeito. Agora ele vai. Ele esqueceu. Ele esqueceu. Como se faz para vir da Zona Leste para o nosso ministério e do ABC para o nosso ministério? Agora ele é. Para chegar até aqui, pastor. Deixa eu ver se tem a colinha. Acho que não tem. Não tem colinha, não, pastor. Mas é muito fácil. Você vindo da Zona Leste, sentido ABC, pega o trônibus, sentido Santo André, vai descer na Parada Timor. Quando você descer de São Mateus, sentido Santo André, você vai parar na Parada Timor. Vai olhar à sua direita, na subidinha do seu lado direito, já vai estar o nosso ministério, próximo à Avenida Martim Francisco. Quando vem do ABC, pega o trônibus, sentido São Mateus, você vai descer na Parada Timor do lado direito. Você vai olhar para o seu lado esquerdo, do outro lado, e você vai chegar ao nosso ministério. Venha, você é o nosso convidado especial. Amanhã teremos culto às 19h30, pastor William, e domingo às 18h30, culto da família. Venha,
Você não sabe brincar, não? Na próxima quinta-feira eu vou perguntar para ele o CEP, só quero ver. CEP, qual é o avião que desce aqui, deixa ele comigo. Fica acertando, não quer deixar eu ficar feliz, misericórdia. Eu vou orar. Glória a Deus. Deixa você comigo. Mas, brincadeiras à parte, não se esqueça, como estamos falando nesta live, nesta noite, que o nosso intuito é levar alegria para a tua casa, mas com seriedade na palavra de Deus. A essência desta live é levar a palavra com alegria, tentando divertir vocês da melhor maneira possível, mas levando a seriedade da palavra de Deus. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. E através da alegria do Senhor, que é a nossa força, eu creio que muitas casas estão sendo abençoadas. Muitas casas estão enxugando as lágrimas. Como o pastor José Reis falou, muitos estão chorando. Está chorando por quê? Como tem aquele louvor, né? Está chorando porque se você tem um Deus que cuida de você. Dessa maneira, né, pastor? Você vê que quantas mães, pais, nos dias de hoje, enterrou seu filho, enterraram seus filhos. Quantos pais nesse momento está chorando porque enterrou seu filho ou sua filha que se perdeu? Ei, vou para um parente aqui, pastor William, sonoplasta Duquinha. Enquanto o teu filho está de olhos abertos, ajuda ele, ora por ele, abraça ele, leva ele para a casa do Senhor, dê palavras de ânimo, se esforça e tem bom ânimo que o Senhor vai ajudar. Não desista do teu filho que está nas drogas, ou tua filha na prostituição, ou no alcoolismo, eu não sei. Mas enquanto está tendo fôlego de vida, agradece a Deus, porque quantas pessoas no dia de hoje, neste momento, às 20 horas e 32 minutos, ainda ainda está chorando pelo luto do teu filho ou da tua filha que foi enterrado. Mas enquanto o seu está de olhos abertos, abraça enquanto é tempo. Ora por ele, jejua por ele, eu tenho certeza que o Senhor vai fazer milagre através da tua oração da tua vida. Glória a Deus. Você falou em oração, faz me lembrar dos cultos em seu lar passado. Nós falamos muito sobre o poder da oração, muito sobre estar próximo de Jesus, que eu lembro das nossas primeiras lives, a gente falou sobre a tempestade, né? Os discípulos, que a tempestade só cessou quando Jesus entrou no barco. E eu creio que essa tempestade que você possa estar vivendo, essa tempestade que pode estar batendo um vento forte na tua casa, quando você colocar verdadeiramente Jesus dentro da tua casa, você vai ver que essa tempestade irá cessar. Tenha discernimento. Uma coisa que eu estou pensando muito, presbítero Cláudio, buscando também, pedindo nas orações, não só para mim, tanto quando nós estamos aqui na igreja, quando nós temos oportunidade de estar orando, eu peço discernimento para nós sabermos quando é Deus falando e quando não é Deus falando. Quando Deus está mandando você ir e quando Deus está mandando você se aquietar. Existem batalhas na Bíblia, presbítero Kleber, sonoplasta Lucas, que Davi foi guerreando. Mas também teve lutas que ninguém precisou guerrear. Eu lembro daqueles leprosos que estavam com fome, falaram, se eu ficar aqui, eu vou morrer. Se eu ir lá no exército inimigo, eu também vou poder morrer. Então não tinha muito que... É melhor eu tentar alguma coisa do que morrer parado. Mas cada passo que eles davam
Lá no exército inimigo, era som de um grande exército indo. Meu Deus. Esses leprosos comeram, pegaram o despojo, ainda voltaram e anunciaram. Meu Deus. Vai lá que não tem ninguém. Deus age assim. Deus age dessa maneira. Nós usamos uma brincadeira, assim, um tom de brincadeira, mas é sério. Deus, quando quer que você pegue a espada, você vai pegar a espada. Quando Deus fala, a peleja não é sua, não é você que tem que pelejar, só se descanse no Senhor. Eu amo aquele Salmos 37, que foi o Salmos da minha conversão, 37, verso 5. Se deleita. Se deleita no Senhor. Entregue ao Senhor. E depois foi Coríntios, capítulo 13. E depois foi Isaías, capítulo 60. Levanta-te e resplandece, pois já vem a tua luz, e a glória do Senhor vem nascendo sobre ti. E daí depois Deus vai falando Ageu 2:9, Jeremias 33:3. Então, quer dizer, Deus fala, continua falando. E eu creio que Deus falou no teu coração nesta live, nesta noite. Verdade. Como o pastor disse, né? Tudo nessa vida aqui, o Senhor está contemplando, né? Você hoje pode estar até caído, mas nessa noite, através da palavra do pastor Zé Reis, através das nossas palavras aqui, através do louvor, eu creio que o Senhor está te colocando, dando uma injeção de ânimo para você se levantar. Saia deste quarto, você que está deitado, que não tem ânimo para nada, quer ficar deitado, quer ficar no quarto trancado. Não, o quarto é bom, pastor William, para a gente dormir e para a gente falar com o papai. Mateus 6 vai dizer, quando tu entrares, fecha a porta, fala aí secretamente com ele e ele vai te recompensar, ele vai te dar a resposta. Porque, como o pastor disse, Ageu 2:9, a glória da segunda casa será maior do que a primeira, diz o Senhor. Então, nessa noite, levanta e anda. O Senhor vai dar uma injeção de ânimo. Pede, Senhor, me dá força. Com a sua pouca força, você vai colocar muita na sua vida para você se levantar, crescer, erguer essa cabeça e prosseguir. Porque se a gente deixar, pastor William, a gente vai abaixando a cabeça, abaixando a guarda, daqui a pouco nós estamos aí caído. Seria uma força, mas nessa noite levanta, porque o Senhor tem grandes coisas a realizar na tua vida, na tua família, em nome de Jesus. Beleza, você falando, daqui a pouco nós iremos encerrar essa live, mas Deus está continuando falando, né? Você falou no quarto, deitado. Quantas vezes comigo, com o presbítero, talvez até com o nosso jovem, por causa que lutas vêm independente da idade. Quantas vezes a fronha do nosso travesseiro virou a toalha das nossas lágrimas? Quantas vezes o lençol de nossa cama se molhou com nossas lágrimas? Quantas vezes nós não acreditamos que iria estar tudo certo? Mas o choro dura uma noite inteira. Mas a alegria, uma hora chora, ele canta. Vem ao amanhecer. Olha como é forte isso. Verdade. Quantas pessoas, presbítero Kleber, nesses lares estão chorando? Choraram a noite passada. Meu Deus. Quantas pessoas molharam o travesseiro com lágrimas? Dessa maneira. Quantas pessoas molharam o lençol com lágrimas? Mas eu quero profetizar na sua vida nessa noite. Nós queremos profetizar na sua vida nessa noite. O choro durou uma noite inteira, mas a alegria veio ao amanhecer. Glória a Deus. E eu quero dizer algo para você. O amanhecer não vai ser amanhã, quando o sol nascer. O amanhecer da sua vida Glória é a Deus. agora. Se você tomou posse desta live, da palavra mencionada nesta live, dos louvores entoados nesta live, se você acreditou, Glória a Deus. se você se entregou ao Senhor, eu já tenho certeza que o amanhecer chegou
na tua vida. Glória Você a vai Deus. dormir sem chorar. E se for choro, vai ser choro de alegria. Meu Deus. Se você soluçar, vai ser soluçar de alegria. Glória Porque a Deus. Ele faz É muito forte. mais do que eu, do que você, do que nós pedimos ou imaginamos. Pode demorar um pouco de tempo, mas o que há de vir virá. E não tardará, Ih, glória a Deus. diz a palavra de Glória a Deus. Deus. E é dessa forma que nós iremos encerrar esta live. Eu já falo muito obrigado, pastor José Reis. Muito obrigado, pastora Edna, pastor Lucas, por ter cedido esse espaço e acreditado no nosso trabalho nesta live para abençoar famílias Glória a Deus. nos dias que não tem culto, dia escolhido, quinta-feira. E eu creio, se Jesus não voltar antes para buscar a tua igreja, na próxima quinta-feira, nós estaremos aqui com um convidado na mesa, não sei, Deus sabe, com algum convidado via, como se diz, pela internet, pela rede social, será. Se vai ser um trio, será. Não sei se as aulas voltam semana que vem, né? Que o nosso jovem estuda, mas se Jesus não voltar antes para buscar a igreja, estaremos aqui. Mas se ele voltar, eu não quero estar aqui. Glória a Deus. Ok? Eu acho que vocês também não vão querer estar aqui, né? Você vai querer estar aqui? Como da forma que a gente sempre terminamos. Como eu já orei no início. O presbítero Cléber me deu essa momento de orar no início da live. Então, agora, fique com a oração do presbítero Kleber, juntamente com o jovem Lucas. Receba o meu abraço. E que Deus abençoe você. A glória da segunda casa será muito maior do que a primeira. Receba a tua bênção em nome do Senhor Jesus. Presbítero Kleber, Deus abençoe. Muito obrigado. Deus abençoe e eu agradeço. Tchau, Deus abençoe. Até a próxima. Deus abençoe a todos, meu nome do Senhor Jesus, por ter ficado conosco até aqui esse momento. Senhor, meu Deus, meu Pai, diante da tua presença, Pai. Obrigado, Pai amado, por nós estarmos aqui, meu Pai, nesse espaço que foi concedido, Pai amado, pelos nossos pastores, Pai. Muito obrigado pela palavra do pastor José Reis. Obrigado pelo pastor William, está aqui. Pela minha vida, pela vida do Luquinhas, que está aqui, por cada vida que nos assistiu, teve essa paciência de ficar conosco até esse momento, Pai. Eu creio e acredito, abençoa todos, meu Pai, de maneira, meu Pai amado, meu Pai, que o Senhor venha, meu Pai, surpreender o teu povo, Pai. Eu creio e acredito, se o Senhor não voltar até quinta-feira, na próxima quinta-feira, estaremos aqui, uma palavra abençoada em cada vida que vai nos assistir, culto em seu lar. Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus, um grande abraço. Fica na paz.